Salmos 148, versículo 1 ao 14. Prometo falar só o que Deus mandar falar, nada mais além disso. O título diz: toda a criação deve louvar ao Senhor. E diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Os confirmou para sempre e deu uma lei que não poderão ultrapassar. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleia e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores e ventos tempestuosos, que executa a sua palavra, monte e todos os outeiros, árvore frutífera e todos os cedros, a esfera e todos os gados, répteis e aves voadores, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapaz, donzela, velhos e criança, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e os céus. Ele também exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, do Espírito de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Vamos repetir o versículo 6, todo mundo junto, versículo 6. E os confirmou para sempre, fixou uma ordem que não passará. Glórias a Deus. Vamos se sentar. Glórias a Jesus. E os confirmou para sempre. Glórias a Deus. E como vamos dar uma paralisada naquele ventilador aí? Está lá, porque na hora de soltar esse folha aqui vai para longe. Glórias a Deus. E louvem o nome do Senhor. Cada um de nós nascemos e viemos a esse mundo para cumprir um chamado divino. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ninguém nasce em vão. Ninguém nasce por acaso. Mas nascemos para fazer a vontade de Deus. E Deus, no decorrer do tempo, Ele nos faz descobrir tudo isso. Tudo aquilo que é da vontade dele. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz que louvem ao Senhor. Louvai ao Senhor Deus dos céus. Louvai-o nas alturas. Tudo que há no céu, Deus fez para louvor e glória do seu nome. Nada foi feito em vão ou por acaso ou porque eu achei. Deus fez porque tinha um propósito em cima daquilo ali, para que em cima daquela criação que Ele fez viesse a louvar o nome dEle. Louvai os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. A Bíblia fala que quando Jesus nasce num local determinado e prometido, segundo o que estava escrito na palavra do Senhor, o exército angelical desceu aqui na terra e passou sobre a terra de Israel. O exército passou louvando os exércitos dos céus. Por isso que aqui está escrito: os seus anjos também devem louvar ao Senhor. Louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e cada uma estrela tem um nome. Deus conhece os seus nomes. Se Deus conhece cada estrela, Ele te conhece, Ele me conhece o que Ele quer. Exalte o nome dEle, louve o nome dEle. Meu Deus do céu, glórias a Deus. Aí a Bíblia continua: louvai-o, céu dos céus e águas que estão sobre o céu. Tem uma passagem no livro de Salmos que agora não está me vindo à memória, em que as águas começam a bater palma e começam a louvar ao Senhor. Muita gente fala das águas vivas, mas a água naturalmente ela exalta a Deus. Na superfície das águas, elas começam a bater e louvar ao Senhor. Glórias a Deus. Aí a Bíblia continua: que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Quando Deus manda, tudo acontece. Quando Deus fala, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz que a palavra de Deus saindo da boca dele vai prosperar para aquilo que ele quer, e ninguém pode
que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Deus mandou, pronto e acabou. Glórias a Deus. A tua vitória e a minha vitória, quando Deus decreta, nem o diabo se mete. O diabo pode opinar, falar que você não é, que você não tem, que você não pode, mas se Deus não é a palavra, que a vitória é tua, nem o demônio pode impedir. Glórias a Deus. Que louve o nome do Senhor. Agora o versículo 6 que é tremendo. O versículo 6 que é tremendo. E os confirmou para sempre. E lhe deu uma lei que não pode ultrapassar. A natureza foi estabelecida uma lei para a natureza. E dessa lei ela não pode passar. Glórias a Deus. Poderia vir uma tempestade aqui agora, o vendaval ia acabar com todos nós. Poderia vir um furacão, poderia as águas começar a surgir do nada e acabar com todos nós aqui. Só que Deus determinou regras para a natureza. A natureza só pode fazer aquilo que Deus quer. Glórias a Deus. Até se você estiver passando perto de uma serpente venenosa, se não for a tua hora de sair desta vida para outra, a serpente ela tem que pegar outro caminho e sair do teu caminho. Glória a Deus. Glórias a Deus. Por isso que diz, e os confirmou para sempre, e lhe deu uma lei, não pode ultrapassar. A lei é a palavra de Deus. Todas as vezes que o ser humano ultrapassa a palavra de Deus, ele sofre, passa no perrengue, passa na prova, passa na luta, porque ultrapassou uma lei, uma regra que Deus estabelecera que não era para passar. Antes, glórias a Deus, eu pensava assim, Deus deve estar chateado com o povo de Israel, proibiu comer carne de porco. Aí você vai estudar cientificamente, algumas coisas ali da carne de porco faz mal para o corpo humano. A carne ela não bem frita, não bem assada, há alguns tipos de contaminação ali que acaba fazendo o nosso corpo pegar enfermidade. Quando Deus proíbe alguma coisa, não é que Ele está querendo punir, ou não é que Deus é ruim, é porque Ele sabe que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não vai te fazer bem, porque Ele estabeleceu uma lei, essa lei não pode ser ultrapassada, e uma vez estando na lei de Deus, tudo vai bem. Só que Deus quer de nós, é gratidão a Ele, e louvor ao nome dEle. Aí vem os versículos adiante. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleia, e todos os abismos. Quem nunca ouviu falar da baleia que ouviu a voz de Deus? Enquanto o homem não estava querendo ouvir a voz de Deus, Deus mandou ele pregar em Nínive. E ele não quis ir para Nínive, fugiu para Tarsis. Deus foi lá e falou com a baleia ouviu uma vez só e fez o que Deus mandou. Traga o meu servo Jonas, engole ele, mas não mate. Você só vai servir de submarino. E a baleia ficou levando Jonas 3 dias e 3 noites. Quando ele se arrependeu, aí Deus viu. Agora o profeta está preparando para pregar. E lançou ele na cidade de Nínive. Até a natureza ouve a voz de Deus. Glória a Deus. A natureza ouve a voz de Deus. Satanás ouve a voz de Deus, os demônios ouvem a voz de Deus, os anjos que estão no céu ouvem a voz de Deus, tudo que existe ouve a voz de Deus. Mas Satanás ouve e algumas coisas ele não obedece. Mas também ele tem limite. Para tocar na tua vida e na minha vida tem que passar pelo Criador. Ora, se Deus falar que não, é não e pronto, acabou. O diabo sabia que não podia sair tocando assim Pedro, um discípulo de Jesus, e sabia que falando com Jesus, Jesus não ia deixar tocar. O que o diabo faz? A Bíblia diz que ele vai lá no céu e fala com Deus e pede a vida de Pedro. Ele pede a vida de Pedro e de repente numa revelação na caminhada cristã, Jesus vem até Pedro e diz assim: Pedro, eis que o diabo hoje pediu para vos cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti e ele não vai fazer nada contra a tua vida. Ainda que o diabo venha para vos cirandar, Jesus vai interceder por você através do Espírito Santo e nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará a você. Vem, glória a Deus. Aí vem o versículo 8: fogo, saraiva, neve, vapores
e ventos tempestuosos que executa a palavra de Deus. A natureza tem ouvido, sabia disso? O vento tem ouvido, o mar tem ouvido, tudo que existe ouve. Esse vento que está passando lá fora está ouvindo, mas irmão, como que o irmão prova isso? Isso é fácil de provar. Jesus estava em alto mar, estava descansando e de repente o mar ficou bravio. Os discípulos se desesperaram porque parecia que a embarcação ia afundar. E foram lá acordar o mestre, nós vamos morrer. O mestre levantou, ele estava descansando, tiraram o repouso dele. O mestre já levantou como? Já levantou repreendendo o vento e o mar. Vento e o mar, aquieta-te e sossega. E agora de novo uma bonança. Então a natureza ouve a voz de Deus. A natureza ouve até que foi o filho de Deus. Creio eu, irmão, uma conjectura, o vento olhou para o mar olhou para o vento e disse assim: tu ouviu? Eu ouvi. Isso aqui é tal. Glórias a Deus. Quando o homem não quer falar mais da parte de Deus, Deus levanta a jumenta. A jumenta começa a falar: por que não me espanca? Eu sou fiel a ti, homem. Quanto tempo eu tenho andado do teu lado? Ele se espantou porque ele nunca viu uma jumenta falar. Glórias a Deus. A Bíblia também fala, eu vou mais adiante: montes de todos os outeiros, árvores frutíferas em todos os cedros. Tem uma passagem aqui na Bíblia Sagrada que em meio à natureza, a natureza ela estava sossegada na dela, mas de repente eu não sei quem é que puxa o coral. Daquelas árvores ali começa a bater palma e começa a louvar Deus. Está escrito isso, irmão. A árvore começou a bater palma e começou a louvar Deus e começou o coral no meio da natureza. Glórias a Deus, até a natureza exalta e louva o Senhor. Mas por que isso, irmão? Porque tudo foi feito para louvar a Deus. Tudo foi feito para exaltar o Criador. Tudo foi feito para bendizer ao Deus que fez o céu e a terra. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí vem o versículo 9. Glórias a Deus, quer dizer o versículo 10. A esfera e todos os gados, répteis e aves voadoras. E aí vem a ave. Deus fala para o corvinho, falou: meu servo está com fome. Aí o corvinho: o que o senhor quer, Senhor? Eu quero que você leva carne e pão. Aí o corvinho pegou a carne, pegou o pão com cuidado, porque era para levar para o profeta. Porque quando Deus dá ordem, até a natureza tem que obedecer. E vai o corvinho voando e chega assim: profeta Elias, aqui está o teu alimento, aqui está o pão e aqui está a carne. Quem mandou tu trazer, corvinho? Ó, foi o Deus que fez o céu e a terra. Porque quando Deus dá ordem, o profeta pode dar na prova. Ainda que o profeta tenha fugido de uma ameaça de Jezabel, mas se ele estiver na prova e é profeta de Deus, Deus vai alimentar com pão, com carne ou com pão. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aí vem o versículo 11, 12, 13, 14, que escreve para nós. Que horas tem aí, glória? Glória a Deus, aleluia. Reis da terra. Glórias a Deus. Você não é até rápido como perdeu o ministério. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Isso aqui independente de hierarquia. Desde o presidente ao faxineiro da tua casa. Olha o que a Bíblia está dizendo: reis da terra e todos os príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado e a sua glória está aqui na Guaracampe, está no céu, está na terra. Que louve e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A glória de Deus também está aqui. Assim eu creio em nome de Jesus. Quando você anda por aí, Satanás tem que se retirar porque não aguenta a glória de Deus na tua vida. Glórias a Deus. Aí ele fica apavorado. Aí quer te entristecer, quer me entristecer. Mas saiba de uma coisa: o ser humano não é teu inimigo. O teu inimigo é Satanás e os demônios. A Bíblia diz, a palavra de Deus: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aí aqui no versículo 11, 12 e 13, pega toda a esfera, desde o presidente ou da presidenta, seus governantes, os juízes, os empresários, os encarregados, os funcionários, os faxineiros,
até os mendigos, pegam a todos, que louvem o nome do Senhor. Deus, aleluia. Porque o seu nome é exaltado na terra, no céu, agora campo e na rua, em todo lugar. O nome de Jesus tem que ser exaltado. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ele também, versículo 14, para fechar por causa da hora. Glórias a Deus. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Irmão, lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu encontrei uma passagem bíblica que está no livro do Apocalipse. Glórias a Deus. Que diz acerca das músicas do mundo. Glórias a Deus. As músicas do mundo são feitas com feitiçaria, com bruxaria, com idolatria, com tudo aquilo que vem para perverter a raça humana. E lá no livro do Apocalipse fala sobre as músicas do mundo. Glórias a Deus. E às vezes passa desapercebido. Por isso que a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou você exalta Deus, ou você sem perceber exalta o inimigo. Glórias a Deus. Por isso que a cada dia devemos louvar e exaltar a Deus. Eu ia cantar uns 3 louvor aqui, mas Deus me deu a direção do ministério. Ia fazer um ministério aqui, mas Deus me deu uma revelação aqui para liberar que foi essa. Esse salmista, guarde para vós. Esse salmista, ele teve uma divina revelação. Só tem essa divina revelação quem está numa condição espiritual altíssima, e nem todo mundo entende. É maluco, é fanático, é doido, não precisa disso. Mas esse salmista, no Salmo 148, teve uma divina revelação. Ele vê tudo louvando a Deus. Além da ordenança dizendo que diz que louve o nome do Senhor, ele vê tudo, desde a natureza, o céu, a terra, o mar, tudo exaltando ao Senhor. Porque tudo foi feito para louvar a Deus. Uma certa irmã, uma vez numa igreja que eu fui pregar, um certo homem carnudo se levanta no ministério e repreende aquela irmã. Que aquela irmã tem uma revelação, vendo tudo louvar a Deus, a natureza, e ela vê tudo exaltando ao Senhor. Aí o carnudo levanta e diz: essa mulher está desequilibrada, isso não existe. As coisas materiais e naturais não exalta Deus, quem exalta é só o homem, é só o homem. Para com essa tua maluquice. Aí lendo a Bíblia Sagrada, a gente encontra um que teve também a mesma revelação, viu tudo louvando a Deus. Agora fala que o salmista está louco, fala que o salmista desequilibrou. Creio eu que os parentes dele, os conterrâneos, disse, ó, ele endoidou. O salmista ficou doido, mas por quê? Ele está vendo tudo louvando a Deus, a natureza, a água batendo palma, a árvore batendo palma, o peixe ouvindo a voz de Deus. O que é isso? Isso é desequilíbrio mental. Mas não, é divina revelação. Só entrega a revelação de Deus quem está no Espírito. Quem está na carne não entende. É melhor orar do que falar, porque se falar daquilo que é espiritual, pode até pecar contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que só tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquilo que eu não entendo, eu oro. Aquilo que eu não entendo, eu vou buscar o discernimento. E aquilo que não for de Deus, se alguém falar para mim, não sendo de Deus precipitadamente, Deus vai cobrar. Porque a Bíblia diz: ai do profeta que profetizar aquilo que eu não mandei. Tem repreensão no profeta também. O profeta dizia: assim diz o Senhor. Deus não mandou falar. Deus não mandou falar contigo. Deus não mandou falar. Tem repreensão para esses profetas também. Espera o tempo. Se for de Deus, vai se cumprir. A profecia, se não for, não vai haver cumprimento. E o profeta que entregou mentira vai pagar o preço diante de Deus.